E o nosso portal Dr. TV começa agora com uma entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar. É a respeito da cirurgia bariátrica. E a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Carlos Castro. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Sem dúvida nenhuma, um especialista desse assunto, cirurgia bariátrica, e conversa com a gente hoje. Doutor Luiz, tudo bem? Que prazer ter o senhor aqui no nosso canal. Tudo bem? Boa tarde, e especialmente para a gente conversar sobre um assunto tão apaixonante que é o tratamento cirúrgico da obesidade. Mas vejam só, gente, e ainda por cima com uma pessoa que conhece tudo desse assunto. Doutor Luiz, o que é a cirurgia bariátrica como solução para os problemas da obesidade? A cirurgia bariátrica, ela não pode ser encarada como a solução da doença obesidade. A cirurgia bariátrica, ela é uma das armas que o médico tem para o tratamento da obesidade. E aí a classificação dessa obesidade. Se ela é uma obesidade de grau leve, moderada, grave e com as suas comorbidades. A cirurgia bariátrica é um método, é uma forma para o paciente se tratar. A obesidade é uma doença crônica e ela não existe uma possibilidade de reversão total somente com uma cirurgia. Mas em que momento, doutora, eu queria ter esse entendimento, em que momento realmente se pode acessar a cirurgia bariátrica? Quer dizer, que momento da obesidade ela estaria indicada? A cirurgia bariátrica, ela está bem formalizado isso, que a cirurgia bariátrica ela é indicada para pacientes que têm uma obesidade moderada, com comorbidades, hipertensão, diabetes e outras coisas. E ela está indicada quando o índice de massa corpórea for acima de 40, com uma obesidade grave de grau 3. A cirurgia está indicada nestes casos, né? Pode-se estudar algum caso da obesidade leve. Tá certo? Mas a indicação seria uma obesidade moderada, com índice de massa corpórea acima de 35 com as comorbidades ou acima de 40, mesmo que não haja comorbidades. Agora, é óbvio que a obesidade é uma doença que atinge o ser humano intensamente e que muitas pessoas estão buscando um tratamento antes de uma obesidade tão grave, que é esta que eu falei, que é cirúrgica. Existindo, então, os tratamentos endoscópicos, e não podemos esquecer que todas as pessoas devem ter um tratamento clínico. Por isso que a cirurgia bariátrica, nós comentamos e temos a certeza que precisa de um tratamento multiprofissional. É uma equipe que trata desse paciente, com psicólogos ou psiquiatras, nutricionistas, nutrólogos, clínicos, endocrinologistas, cirurgiões. Então, vamos começar passo a passo para os nossos amigos de casa entenderem bem o que a gente está falando aqui. Fica muito claro que, dependendo do nível de comorbidades, a indicação pode acontecer ou não. Pode falar um pouquinho o que seriam essas comorbidades? Sim, as comorbidades, elas são várias. As principais comorbidades, em primeiro lugar, o diabetes. Então, o diabetes é uma indicação para a cirurgia, mas nós temos que classificar esse tipo de diabetes. Se é um diabetes do tipo 1, se é um diabetes do tipo 2, e no tipo 2 os vários graus para o nosso público entender, e como que seria tratada com a cirurgia. Tá? Hipertensão arterial. Existe a hipertensão arterial essencial que atinge o indivíduo magro, assim como o diabetes do tipo 2 também pode atingir um indivíduo magro. Mas existe o indivíduo, e é a grande maioria, que ao engordar, ao aumentar o seu índice de massa corpórea, ele se torna hipertenso e diabético. Então, é nestes casos em que a cirurgia bariátrica atua bastante. Mas existem outras comorbidades. Por exemplo, um problema ortopédico grave,
um problema de coluna com hérnia de disco, existe a apneia do sono para pacientes em graus diferentes de obesidade. Então, você pode ter um paciente com um índice de massa corpórea grande, mas sem apneia do sono, por exemplo. Você pode ter um indivíduo com um índice de massa corpórea menor, mas com uma apneia de sono instalada. Então, tem a apneia do sono, tem a diabetes, tem a hipertensão, hérnias de disco, problemas ortopédicos de várias formas, né, que atingem o indivíduo, que o impossibilitam, que causam dor crônica, né? A incidência de doenças no indivíduo obeso é muito alta. Colicistite calculosa, ovários policísticos na mulher. Então, é caso a caso que discutimos. Mas os principais são diabetes, hipertensão, hérnia de disco, apneia do sono. Então, vamos falar agora, doutor, um pouco da cirurgia, né? Para que as pessoas em casa possam entender como é esse processo cirúrgico. Porque muitas vezes você aí tem esse problema, tem pressão alta, tem diabetes, está com problema na coluna, o excesso de peso sempre começa a acarretar um monte de problemas, de preocupação, mas vem aquela preocupação, puxa vida, mas a cirurgia será arriscada? Como é que ela funciona? O senhor pode esclarecer, por favor? Então, a cirurgia é aquilo que a gente costuma dizer. A cirurgia em si é feita por uma equipe de cirurgiões, e se você estiver nas mãos de uma equipe capacitada, uma equipe que seja de referência, que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tá certo? Que tenha um amplo conhecimento, a cirurgia ela é do processo o mais rápido, porque a cirurgia vai durar de 1 a 2 horas em média, tá certo? Algumas com menos tempo, mais tempo, mas é isso. Acabou a cirurgia, você tem um pós-operatório, a cirurgia em si acabou. Agora, o tratamento multiprofissional, ele tem que continuar. Mas aí o pós-cirúrgico, né? Pós-cirúrgico. Se referindo à cirurgia, o senhor está comentando 2 horas em média. Estamos falando de uma cirurgia minimamente invasiva? Sim. Depende muito de cada caso, mas em média 1 hora. Então, mas abre o abdômen? Não. Como ela é feita? Hoje nós podemos fazer, falando em cirurgia, não em procedimentos endoscópicos. Nós estamos falando em cirurgia. Você faz hoje por videolaparoscopia, que é entrar dentro do abdômen através de orifícios pequenos. Isso possibilita que você opere o paciente com mais segurança, com menos possibilidade de infecções no pós-operatório. É uma cirurgia rápida, tá certo? Para uma equipe bem treinada. Sim. Tá certo? Mas existem casos onde mesmo uma equipe muito bem treinada pode demorar algum tempo a mais. Não é esse o fator. O fator é estar bem operado. Então, a operação em si, ela é feita por laparoscopia. Hoje, nós já temos o mesmo procedimento, já há algum tempo, por cirurgia robótica. Tá? Então, existem equipes que fazem a cirurgia, que é por laparoscopia, mas só que robótica. Né, com o auxílio de um robô. Né? E qual é a diferença? Porque é uma cânula com câmera, a primeira, né, que se faz pelos tubos, né, e por robô. Então, a mão, como é que funciona? Não, na verdade, não é o robô, as mãos do robô, elas são monitoradas, elas fazem através da movimentação do cirurgião. Então, o robô a gente chama, mas depende do cirurgião na sala e do seu assistente médico na sala, tá certo? A vantagem do robô são a mobilização das mãos do robô, que fazem movimentos de 360 graus, a visão da cirurgia, que é em 3 dimensões, tá? E a possibilidade de se trabalhar em espaços menores, pequenos, com mais rapidez, com mais habilidade. Que maravilha, né? Os avanços tecnológicos. Doutor, todos os problemas ligados à necessidade da cirurgia bariátrica são realizados por esse método cirúrgico não invasivo? Qualquer cirurgia, ou a cirurgia bariátrica aberta ainda é fato, ainda acontece em alguns casos? Acontece em alguns casos, acontece em alguns setores e muitas vezes não é incomum uma equipe ter que parar uma cirurgia laparoscópica e transformá-la numa cirurgia convencional.
Mas isso depende do caso, muito difícil, muito difícil mas acontecer, se existe mas qualquer pode acontecer. intercorrência, pode evidentemente... Pode, evidentemente. Mas a cirurgia hoje é laparoscópica. Acho que é o avanço que a medicina pôde dar na cirurgia digestiva de uma forma só, e não só na cirurgia digestiva. Hoje em outras especialidades como urologia, mesmo Sim, pulmão. É um caminho longo, é um caminho... E muito importante, muito Sim. bom. Eu queria entender o seguinte, como é que funciona a redução do estômago, seria isso? Então, o tubo digestivo, nós começamos no esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso. O alimento é mastigado na boca ou deglutido e ele vai ser transformado pelo estômago. Como? Teoricamente, na prática, o que acontece? O estômago, ele produz suco gástrico e ele é um reservatório do alimento. Então, você consegue comer em grande quantidade numa única refeição. Existem exemplos de homens, até mulheres, que conseguem comer 8 pedaços de pizza numa refeição. Existem os grandes deglutadores de comida, né? Então, você consegue ter uma grande refeição, tá certo? Então, se você reduzir esse reservatório, então a redução gástrica é importante para que o paciente ele passe a comer em menor quantidade. Mas isto não significa que ele trocou a qualidade do alimento que ele come. É óbvio que acho que nós todos sabemos, as pessoas sabem de uma maneira geral, que existem alimentos mais calóricos, mais fáceis de serem absorvidos e aqueles que não são. Então, tem que haver uma troca alimentar. Não basta apenas você reduzir o estômago, você tem que trocar o tipo de alimento. E existem cirurgias que, além de reduzir o estômago, fazem um desvio no intestino delgado, que faz com que haja uma menor absorção desse alimento ingerido, tá certo? Então, é uma composição. Ou você faz uma cirurgia apenas ou exclusivamente restritiva no estômago, ou você associa um desvio intestinal do intestino delgado para que isso aconteça. Então, eu não tenho dúvida que é um caso que precisa ser muito bem acompanhado, discutido com um profissional que tenha um excelente entendimento do assunto, que possa fazer a adaptação perfeita no seu caso. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. É isso, gente. O nosso vídeo de hoje fica por aqui e você já sabe, escreve para nós as suas dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar a você a ter mais qualidade de vida e estar presente na sua vida com todo o apoio, que é o nosso objetivo, você sabe disso, né? Conhecimento, saúde é muito importante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.